Questão 13 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. Dados os vetores coplanares U, V e W, representados na figura 1.36, aqui está a figura. Na verdade, ela não tem esses vetores, ela é assim, dessa forma, e eu desenho os vetores aqui em cima para pegar quando for necessário fazer alguma operação. Então, eu copio diretamente daqui que isso vai ser um representante desse vetor. Um representante tem que ter o mesmo módulo, direção e sentido. Então aqui pede para determinar e tem 3 itens. O item A, que é o item mais demorado para fazer, já deixei esquematizado tudo aqui, eu vou explicando. Um representante do vetor x mais y, então eu tenho que determinar isso, sendo x dado por uma operação entre esses vetores e y dado por uma operação entre esses vetores também. Então primeiro eu tenho que encontrar individualmente x a partir desses, y a partir desses, e então somar x mais y para responder o item A. Bom, o x é igual à soma de u mais 2v. Então, copiei aqui um representante do vetor u, é esse. Copiei um representante do vetor v e coloquei duas vezes aqui, porque v mais v é igual a 2v. E eles estão organizados dessa forma aqui porque a soma entre vetores, por esse método, é feito colocando o início do próximo vetor no final do anterior. O início do próximo vetor no final do anterior. Quando eu terminei de colocar os vetores, o vetor soma, que no caso vai ser o x, é o que parte do início do primeiro e vai até o final do segundo. Então, aqui eu consegui apresentar o x. Vou fazer a mesma coisa aqui para y. Y é v menos 2u. Então, aqui já está o v, né, esse mesmo vetor vermelho aqui. E agora eu preciso do menos u, que é um vetor que tem mesmo módulo. Aqui está o mesmo tamanho. Mesma direção, né, são paralelos. E sentido contrário. Então, esse daqui é o menos u. Então, eu vou somar v menos u, duas vezes. Por isso que eu coloquei aqui o início do vetor menos u no final do vetor v. Aí eu vou somar com o próximo aqui, que é menos u. Então, eu vou colocar o início do próximo no final do anterior. Agora eu posso somar v menos u, colocando um vetor que parte da origem do primeiro e vai até o final do último. Então, esse daqui é o vetor y. Então, agora eu encontrei o vetor x e o vetor y. Posso fazer a soma. Então, basta que eu copie aqui o representante do vetor x, é esse, tem a mesma direção, módulo e sentido. Copio um representante do vetor y, é esse aqui, mesma direção, módulo e sentido. E eu posiciono o início de y no final de x, que dessa forma eu posso fazer a soma x mais y, com o vetor que parte do início do primeiro e vai até o final do último. Feito isso, eu respondi a letra A. Exibi o vetor x mais y. Agora vamos para a letra B. O ângulo entre os vetores menos 3v e w. Então, primeiro eu preciso do vetor menos v. O vetor menos v eu vou obter copiando um vetor aqui e colocando de forma que ele termine no início de v e comece no final de v. Então ele faz o contrário do que v. O vetor v começa aqui e termina aqui. O vetor menos v tem a mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. Então esse daqui é o vetor menos v. Eu preciso dele e do vetor w. Então eu coloco aqui em algum lugar o vetor menos v. Vou pegar aqui um representante também do vetor w. Feito isso, eu coloco os dois originando no mesmo ponto, porque assim eu posso analisar o ângulo entre eles. Na verdade, a questão pede o ângulo entre os vetores menos 3v e w. Então, vou colocar aqui, já tenho menos v, vou colocar mais menos v, agora eu tenho menos 2v, eu vou colocar mais menos v, agora eu tenho menos 3v. Feito isso, eu posso analisar o ângulo entre eles. Para fazer isso, aqui a figura me ajuda, eu vou fazer uma construção auxiliar, essa daqui é a letra B, que vai estar na mesma direção aqui
do vetor menos 3v. Então, eu coloquei isso. Eu preciso dessa direção porque eu já sei o ângulo desde o vetor v, que está aqui, até o vetor w, que é a soma de 45 mais 60. Isso dá 105. Então, daqui para cá, eu tenho 105 graus. Acontece que daqui para cá todo dá 180 graus. Por baixo ou por cima, dá 180 graus. Agora, eu só preciso pegar essa diferença entre 180 menos 105, é o que sobra aqui, são 75 graus. Isso significa que entre o ângulo, entre o vetor menos 3v, que é a soma desses em vermelho, e o vetor w, eu tenho um ângulo de 75 graus. Agora, essa é a resposta da letra B. Agora, para responder a C, eu vou mostrar primeiro que eu não preciso trabalhar com os múltiplos dos vetores, porque vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, aqui eu calculei o ângulo, eu verifiquei o ângulo entre menos 3v e w. Mas eu poderia verificar o ângulo entre menos v e w, dá o mesmo 75 graus. Eu não mudei a direção aqui. Então, quando tem algum número aqui que seja diferente de zero, o zero daria um problema, ele só vai mudar o módulo. No máximo que ele pode fazer, se for negativo, mudar o sentido. Então, só vou considerar, nesse caso aqui na C, eu vou obter o resultado certo, sem trabalhar com menos 2u. Depois eu até mostro que com menos 2u dá certo também. Então, só vou precisar do menos u primeiro e do menos w para responder a letra C. Então, já tem um representante do menos u que eu usei aqui na letra A. Vou copiar e colar aqui. Agora eu vou pegar um representante do menos w. Então, eu tenho que criar esse vetor ainda. Vou copiar aqui o w. E eu vou colocar ele iniciando no final de w e terminando no começo de w. Pronto. Aqui está o vetor menos w. Vou trazer ele para cá. E vou colocar os dois na mesma origem para que eu possa analisar o ângulo. Da mesma forma, vou precisar de construções auxiliares para determinar esse vetor. Eu faço isso porque aqui está a mesma direção do vetor w e do menos w, eles compartilham a mesma direção. Entre eles e essa direção aqui, que é a mesma direção de u, a direção de u e de menos u é a mesma, tem 60 graus. Então eu sei que esse ângulo aqui é de 60 graus, está dado pela questão. Então aqui tem 60 graus. E o ângulo entre os vetores é o ângulo oposto pelo vértice. Vértice é esse lugar geométrico aqui. Então, como tem o mesmo prolongamento aqui, aqui forma um vértice, o ângulo oposto pelo vértice é o mesmo. Então aqui também dá 60 graus, que é o ângulo entre os vetores. Agora eu posso apagar as construções auxiliares. Apagando, aqui está a resposta, 60 graus. Mas eu fiz isso entre menos w e menos u, né? Letra C. Entre menos u e menos w. Só que a letra C pediu menos 2u. Agora eu vou mostrar que dá o mesmo resultado, 60 graus. Para obter o menos 2u, eu só preciso copiar e somar mais um resultado, mais um representante do menos u. Então aqui está menos u dá menos 2u. Então aqui está o ângulo entre menos 2u e menos w, 60 graus. Menos 2u menos w, 60 graus. Então, fiz tudo que cada item pediu e isso completa a solução da questão 13.